A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal de Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos a mais um uma videoaula. Hoje a lição de número 12, a lição em que nós estamos estudando sobre dons ministeriais e espirituais, já chegando ao final de mais uma lição e de mais um trimestre. A lição de número 12 vai falar sobre o diaconato. Como vimos na lição passada, há no ministério os dons ministeriais, os dons espirituais. Vimos as categorias dos dons espirituais e estamos agora estudando pelos dons ministeriais. Dos dons ministeriais, diverge-se muito se existem alguns dons que são apenas dons realmente, ou se alguns são apenas uma questão de função na igreja. Algumas denominações colocam, por exemplo, o evangelista como apenas uma função, outros como um cargo de carreira, digamos assim. Algumas denominações defendem que você precisa ser cooperador anterior a diácono, outros que você já deve ir logo a diácono, não há cooperador. Deixando de lado as questões denominacionais, pois estas questões sempre vai ter influência em vários tipos de situações no meio da crença, mesmo da crença em relação às escrituras. Mas indo direto aqui, como nós estamos vendo pelo comentarista da lição, direto à questão da base bíblica. Então nós vamos deixando de lado a questão denominacional, contra a qual não temos nada, indo direto para a questão bíblica, escriturística, que creio que isso é o que mais importa a despeito de qualquer posicionamento eclesiástico denominacional particular de cada um. A lição de número 12 é o diaconato, que diz, o texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Eu serei bastante sucinto na lição de hoje, porque diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática diz, embora o diácono seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, 8 a 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Os objetivos da nossa lição é analisar o estilo de vida diaconal de Jesus, explicar também a instituição do ministério do diácono na igreja e discorrer sobre o perfil e a função do diaconato. A palavra-chave da nossa lição é diácono, que quer dizer aquele que serve ou aquele que serve por amor na definição da nossa lição. A diaconia em Cristo Jesus. O significado do termo diácono. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, profeta, evangelista, foi pastor, mas principalmente diácono por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, que dispomos também aqui, inclusive, e é uma dica que dou aos professores,
A expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. É o sentido da palavra tomar a forma de servo. Na véspera da crucificação, o Senhor Jesus reuniu seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando ele de uma toalha que colocou em sua cintura, baixou-se e lavou os pés de todos os discípulos. Nós vimos aqui na lição passada, nós até tocamos no assunto, de que este não era o trabalho de um senhor, de um mestre. Esse era o trabalho de um servo. Então Jesus se coloca nessa condição. É a palavra servo que aparece como diácono. O discípulo, ele é um serviçal. Certa vez Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques à direita e à esquerda. Vimos também isso na outra lição. Jesus, quando da implantação do seu reino, então os discípulos ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. O propósito do Nazareno nunca foi o de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra em sua resposta: entre vós não será sim, como entre os homens. Ou seja, Jesus, ele teve em seu ministério terreno todas as áreas ministeriais, dos dons ministeriais, de pastorear, de ungir enfermos, de também servir como diácono, de evangelista, de mestre ou doutor, de pastor. Ele sempre foi todos os ministérios. Acho que Cristo é o único na Bíblia que nós vemos manifestando todos os ministérios, assim como em relação a Israel como nação, todos os ofícios. Jesus é Cristo, Jesus é profeta, sacerdote e rei, tudo ao mesmo tempo, como também juiz, como vemos ele julgando o caso ou determinando a sentença no caso da mulher adúltera, que encontramos no texto sagrado no Novo Testamento. Então é interessante ressaltar isto. O ministério de diaconato também fez parte da caminhada do Senhor Jesus. A diaconia de Jesus Cristo, ela está centralizada na disponibilidade em servir ao próximo. Essa é a ideia da questão do diácono, que vamos ver agora o segundo tópico, que é justamente a instituição dos diáconos, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Lá está o início do modelo, né? O início dos ministérios de apóstolo, de presbítero, de diácono. Nós encontramos, quer entender o modelo, qual é o modelo real, como deve ser e se portar, e o que faz, quais são as funções e as características dos obreiros, não apenas as cartas paulinas vai nos trazer isso, mas também o livro de Atos, que é o texto histórico de Lucas no Novo Testamento, que é o nosso modelo para a igreja, o modelo para a liderança, o modelo para as missões transculturais, o modelo para o trabalho, os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais. Portanto, o trabalho da igreja, a característica da igreja como um todo, está ali o modelo em Atos dos Apóstolos, contando-nos a história da igreja primitiva. É interessante destacarmos que Atos dos Apóstolos, ele não termina com o final da história. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós temos uma reticência na história. Nós não temos um final na história. E é evidente que o motivo disso, nós temos certeza, que é porque Lucas estava dizendo que a história da igreja não terminou ali com a igreja primitiva, que ela continua. Inclusive a questão dos dons espirituais, como já vimos, contra ao cessacionismo, e os dons ministeriais diversos na igreja. A instituição dos diáconos, o conceito da função diácono, a palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vine, da CPAD, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando
o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Este refere-se a um servo ou um escravo. Portanto, a ideia é preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Aqui está o conceito da palavra servo e a sua função. A origem do diaconato, que também está em Atos, é a bênção, problema e reivindicação. São palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, segundo Atos 6, a partir do verso 1, era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que sentiam-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram uma assistência. E os apóstolos disseram algo. Eles disseram: não seja o caso que deixemos a palavra, a oração, a pregação, o ensino para servir estas mesas. Lembrando que o aspecto ali por trás, o pano de fundo do momento da igreja também, evidentemente que era outro. Mas o que nós queremos destacar, como a lição também destaca, é o fato de que o ministério do diaconato, ele acontece naquele cenário em que há necessitados na igreja que precisa de ser servido, de ser ajudado, de ser assistido. O que nos lembra muito uma grande lição, nos ensina ali, a lição de que dentro da igreja nem tudo é apenas espírito. Isso faz a gente tocar um pouco também na questão da função do diácono hoje, às vezes até a questionar, porque nós percebemos muitas vezes o diácono, ele pensa que o ministério do diaconato para ele não tem muita importância. A igreja às vezes encara apenas como qualquer um, mas o diácono é um servo da igreja, o pastor também é um servo da igreja, mas a função dele é mais assistencial do que em si de se ministrar as escrituras. Nós observamos, porém, na igreja primitiva que não havia nenhuma proibição para o diácono ministrar a palavra, é o caso do Estevão. No entanto, o caso do diácono, ele é voltado à diaconia em si para o serviço voluntário na igreja. E muitas das vezes acredita-se, como é criado em nossa cultura cristã de hoje, a ideia e o costume de utilizar o diaconato como sendo supostamente um primeiro degrau, para chegar a pastor. Então as pessoas passam por cima dos ministérios abaixo de pastor, supostamente abaixo, de pastor, achando que eles não são muito importantes. O importante para mim é chegar a pastor. Então, os ministérios como o diaconato, o presbitério, o evangelista, o doutor ou ensinador da palavra, que não temos, infelizmente, esse título na igreja, excetuando pelo acadêmico. Então, o que acontece? Acredita-se ou coloca-se como algo significante. Nós aprendemos com a Bíblia que era possível, sim, alguém ser vocacionado a determinado dom e não necessariamente morrer como pastor, mas muitas vezes apenas naquela vocação daquele dom. Mas é uma outra questão que nós já comentamos em outra lição. Vamos voltar à questão do diaconato. Então, o diaconato, ele é para serviço, ele é para servir, ele é para servir. Evidentemente que há muitos, como nós falamos antes, há muitos acontecimentos na história da igreja que têm levado a igreja a mudar alguns modelos em relação às questões eclesiásticas, aos cargos eclesiásticos, ao governo da igreja. Então, algumas coisas têm mudado,
devido a necessidades momentâneas, histórica, em relação à igreja, mudou em relação a alguns aspectos com relação à igreja primitiva para cá. A escolha dos diáconos, então, foi para resolver esse impasse. Orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação. O diácono tem que ser de boa reputação, cheio do Espírito Santo, que é uma regra para todos também, e de sabedoria para ministrar, uma questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Então, o objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, ele descreve a instituição do ministério de diácono, nos revelando qual era o problema. Então, foi ali o primeiro grande questionamento que surgiu na igreja, é que, ávidos pelo que Deus estava fazendo com milagres, sinais, prodígios pelo ministério apostólico, você estava esquecendo de trazer uma assistência aos mais necessitados da igreja. A igreja, na época, tinha mais riqueza espiritual do que material. Hoje nós estamos precisando de um avivamento, porque parece que há mais riqueza material do que espiritual, né? E é necessário muito discernimento em nossos dias quanto à questão ministério. E quando falo ministério, não estou me referindo à denominação, estou me referindo à obra do Senhor no geral. O perfil e função do diácono. Qualificações do diácono. A qualificação dos diáconos, que são descritos no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo, revelam que em nada eles diferem da atribuição étnica exigida aos bispos. Não há nenhuma diferença na questão ética exigida aos bispos em 1 Timóteo e em Tito. Quais são? Caráter moral, 1 Timóteo 3,8. O diácono deve ser uma pessoas honradas e dignas. No momento que você transforma o diaconato em apenas uma escada, as pessoas alguns acabam, nos dias de hoje, não vendo tanta importância nessa questão. Fulano é só um diácono. Eu sou só um diácono. Não se vê muito a importância do ministério, né? Ele tinha que ser, então, alguém de caráter moral. Ele não pode haver língua dobre, ou seja, neles, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da vida do diácono, porque a sua função é a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas de culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Nós temos o caráter espiritual, 1 Timóteo 3, 9 e 10, ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero destacar aqui que hoje em dia é muito comum que o irmão que é diácono, eu sou só diácono, então eu não me preocupo com a palavra. Eu não tenho nenhuma preocupação em conhecer a palavra. Note que na igreja primitiva, o manejar bem da palavra, o ter um conhecimento profundo das Escrituras, não era uma questão opcional, nem aos obreiros e nem aos crentes e menos ainda aos obreiros. Então não dava para ser obreiro se não fosse cheio do Espírito, com boa reputação, uma pessoa de não língua dobre, uma pessoa que não tivesse entendimento bíblico, não ia dar certo. Porque é o que acontece. Muita gente tem imaturidade espiritual, não conhece o que tem que fazer como obreiro, porque ele não conhece, ele desconhece as Escrituras e desconhece, muitas vezes, ele não conhece nem as regras da sua denominação. Quando dirá as Escrituras, ele não faz a menor questão. Tem gente que realmente não leva a sério a obra de Deus.
mas eu estou falando do diácono verdadeiro. Ele tem um caráter espiritual, ele tem um caráter familiar, ou seja, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa, de bom e bom pai de família. A exemplo dos bispos, os diáconos, ele deve se preocupar com o sustento da sua casa, a educação de seus filhos, colocando em primeiro lugar sempre a segurança e o bem-estar da sua esposa e filhos. Os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, ele tem que amar as suas esposas com amor sacrificial, eles devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito, e ele deve ter o serviço do diácono começar pela sua família, que revelará se ele servirá bem a igreja local. A função dos diáconos em Atos 6, quando eles foram instituídos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Hoje, claro, eles não tinham templo, por exemplo, então a função do diácono não era ficar na porta do templo, né? E não que haja algum problema com isso, não há, mas a função do diácono não era essa. E hoje o diácono ele tem a visão de zelador de igreja, limpador de banheiro, de banco de igreja e de ficar na porta. Essa é a visão que nós aprendemos com a cultura denominacionalista do nosso tempo. Mas no tempo bíblico não, eles não tinham templo construído, o único templo era lá o de Herodes, caiu no ano 70 depois de Cristo, não era templo cristão, era judaico, enfim. Então qual é a função do diácono? Ajudar as pessoas, promover, trazer uma assistência pessoal, financeira às pessoas. Esse era o trabalho do diácono. Mas evidentemente que cada contexto no seu contexto, cada pano de fundo na sua situação, então precisamos ter equilíbrio nessas questões. A função dos diáconos em Atos 6, então, era de caráter social quando eles foram instituídos. A função dos diáconos hoje, qual é? Atualmente, a função primordial do diácono é de auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligadas a visitar os enfermos. E aí, você é diácono, você faz isso? Era também uma função voltada também ao presbítero, como os irmãos nós já falamos na outra lição. Se alguém está enfermo, chama os presbíteros da igreja que ore sobre eles, né? Então nós vemos aqui. Então era visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Isso o diácono hoje, e são as funções colocadas aqui na lição. Então, para o perfil e a função do diácono, deve-se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar do candidato ao ministério de diaconato. Espero que eu possa ter te ajudado mais uma vez com a lição de escola dominical. Até a próxima aula de escola dominical, que será a lição de número 13, que nós estudaremos aqui, querendo Deus. E dizendo aos irmãos que estavam perguntando sobre a próxima lição, que nós vamos sim continuar todo o trimestre sim da nossa lição, tá bom? Vamos continuar o trimestre seguinte, nós também estaremos aqui e estaremos vendo esta lição que ficou, a despeito de qualquer crítica que é feita na internet, ficou muito boa, tá? Isso nós vamos constatar ao estudá-la posteriormente, após esse trimestre atual. Deus continue te abençoando até a lição 13, querendo Deus, fica na paz do Senhor Jesus.